pessoal, preparei aqui mais um vídeo sobre estatística aplicada em marketing digital, ok? Nesse estudo aqui eu vou mostrar como estar utilizando um gráfico apropriado para estar fazendo monitoramento de crises em redes sociais. Bem, então o que nós temos aqui? Nessa planilha que eu preparei, nós temos 4 abas. Essa aba que nós estamos aqui chama-se folha de verificação. Qual é o objetivo da folha de verificação? Não serve para a gente estar organizando os dados coletados em relação às menções negativas que são feitas sobre uma marca ou produto nas redes sociais. Então aqui a gente tem os dados organizados por dia, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim sucessivamente, ou seja, nós temos aqui nessa tabela os dados relativos a um mês. Então esse estudo que nós iremos fazer é em relação ao mês, mas você, de acordo com o seu interesse, você pode ampliar. Então nós temos aqui na parte horizontal superior aqui da nossa amostra são os dias de cada mês que vai até 31. Então nós podemos usar tanto para dias com 28 dias, 29 como fevereiro, até dias cheios, como dezembro, por exemplo, que vai até 31. Então só com essa planilha aqui a gente consegue usar para o ano inteiro. Então nós temos aqui na minha coluna C as redes sociais. Selecionei algumas só para a gente poder demonstrar essa nossa teoria. Então Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, YouTube e Instagram. Vocês podem adicionar quantas redes vocês quiserem. Até ficaria melhor um estudo com mais redes sociais. Então aqui abaixo nós temos a média, amplitude, desvio padrão e coeficiente de variação. Então são as métricas que a gente usa para estar podendo fazer essa gestão de crise. E aqui embaixo são outras métricas que vão determinar o nosso limite superior e o nosso limite inferior. O que seriam isso? É a tolerância que a gente dá, por exemplo, com um determinado número de menções negativas na rede. Quando a gente for fazer o gráfico, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que significa cada um. E aqui nós temos outras métricas, chamada média das médias e médias dos desvios, que são utilizadas para a gente poder calcular esses nossos coeficientes de limite inferior de controle e no nosso limite superior de controle. E aqui embaixo nós temos uma outra tabela que vai ser importante para a gente poder estar fazendo os gráficos, ok? Que aqui a gente tem os dados do limite inferior, os dados do limite superior, as menções negativas que são feitas, mas em média, cada dia, e as médias das variações negativas, ok? Vocês podem perceber aqui que eu já deixei as funções todas preparadas. A gente só vai precisar pegar os dados, organizar esses dados e jogar na nossa planilha, que todos os cálculos são feitos automaticamente. A partir daí é só analisar. Então essa é a folha de verificação que eu acabei de apresentar para vocês, ok? Onde todas essas células aqui, elas têm funções que vão utilizar o nosso cálculo. A gente não vai mexer em nada aqui. E aqui a gente tem as outras abas. Essa primeira aba aqui são os dados. Aqui é apenas uma forma que eu criei para estar organizando essas menções negativas que eu vou coletando, ok? Então, por exemplo, você pode usar uma ferramenta como Scoop, Socialmetrics. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai coletar dessas ferramentas só as menções negativas e separar por cada rede social. Então aqui o que eu tenho? Então aqui esse número 1 representa os dias do mês, ok? Então é o primeiro dia do mês. Então nesse primeiro dia eu tive uma menção do Twitter, depois 2 menções do Facebook, depois mais 3 menções do Twitter e depois uma menção no YouTube. Depois eu vou fazer a mesma coisa. Isso aqui é tudo dia 2 e essas foram as redes sociais com menções negativas que eu coletei. E eu fiz isso até aqui o final, que é o final do mês, dia 31, onde a última menção que a gente coletou foi em relação ao LinkedIn. Ok? Pronto. Feito isso, eu vou pegar esses dados e vou ter que jogar aqui na minha base. Nessa coluna aqui, ó, na coluna A, B e C. Então essa tabela aqui que eu tenho que preencher.
Eu preenchendo essas tabelas, essa minha outra tabelinha de apoio aqui, que são os dias do mês, ela vai ser preenchida automaticamente, com o total de menções negativas de cada dia em cada rede social, ok? Vamos lá. Então, vou selecionar aqui as redes sociais. Selecionei aqui até o final. Eu dou um Ctrl C. Venho aqui na minha base. E venho aqui na coluna B, redes sociais. E copio todos aqueles valores. Ok? E vou fazer a mesma coisa para os dias. Então, venho aqui no primeiro dia, que teve a primeira menção negativa. E tudo. Pronto. Agora que eu copiei tudo, venho na minha base e preencho. Então aqui a gente tem contagem e dia das menções. Aqueles dados eram referentes aos dias. Então venho aqui, mando copiar valores. Vocês podem ver que até agora não aconteceu nada nessa minha outra tabela aqui que tem a fórmula inserida, ok? Então, para vocês terem noção de que fórmula que é essa, eu vou entrar aqui na célula, vou selecionar e ela vai aparecer aqui na minha barra de fórmula, ok? Então, essa função é um soma-c, onde eu estou falando para ele contar todos os valores dessa minha primeira tabela, que vem da coluna A, B e C, ok? Respeitando esses dois critérios. Critério 1, Facebook, e critério 2, o dia do mês. Então, se tiver Facebook e for no dia 1, ele vai contar todos os meus valores e vai jogar aqui nessa célula do Facebook. E ele vai fazer isso para todos. Então, o que seria essa minha contagem? A minha contagem, eu só vou inserir o número 1 para poder estar me ajudando. Só isso. Então, aqui é apenas uma coluna de apoio, onde eu vou colocar sempre o número 1 para todos. Ó, vou colocar o número 1 e vou dar um Enter. Vocês vão ver que nessa minha outra tabela aqui, esse valor aqui já vai mudar. Olha lá, no Twitter já apareceu o número 1. Vou fazer a mesma coisa aqui para o Facebook. Aqui também foi preenchido automaticamente. Número 1 de novo no Facebook. O Facebook vai ter que mudar para 2. Tá vendo? Então ele já vai somando automaticamente nessa minha tabela. Então aqui eu vou preencher tudo. Vou dar um clique duplo aqui na minha alça de preenchimento. E pronto. Todos os dados negativos estão organizados de acordo com o dia, respeitando cada rede social. A partir daí, já consigo ir na minha folha de verificação e ver que os dados aqui também foram preenchidos, ok? Então você vê aqui que os dados do Facebook estão de acordo com aquela tabela da minha base, Twitter e assim sucessivamente. E aqui embaixo, onde não tinha nada, média, amplitude, desvio padrão e coeficiente de variação, também foram preenchidos. Okay? Quem tiver um pouco de noção de estatística, por aqui, só pelo coeficiente de variação, já dá para fazer algumas análises. Mas como aqui o nosso objetivo aqui é apenas trabalhar com a parte de monitoramento, a gente vai desprezar isso aqui. O que interessa para a gente é essa aqui embaixo, essa coluna aqui, essa tabela que já foi preenchida também automaticamente, onde nós temos nosso limite inferior e onde nós temos nosso limite superior. Repare que o nosso limite inferior aqui, todo ele deu zero. Isso é uma regra que existe nesse tipo de gráfico, onde sempre que o limite inferior der abaixo de zero, obrigatoriamente a gente tem que inserir o valor zero para estar fazendo a conta, ok? E com esses dados aqui, eu gerei os gráficos, esses respectivos gráficos aqui, ó. Ok? Aonde esse meu gráfico maior é o gráfico que eu tenho que analisar, que é chamado gráfico de controle. Então, vamos interpretar esse gráfico. Então, na minha folha de verificação, onde eu tinha o limite superior, limite inferior, média das médias e média dos desvios, a gente gerou esse gráfico, ok? Então, essa parte de baixo aqui, essa linha toda laranja, é o limite inferior de controle. Essa linha central amarela é a média das negativas que ocorreram na rede, em todas as redes. E essa linha cinza é o limite superior. Então, o que eu estou entendendo aqui? Que
o que eu quero é que esse gráfico azul ele se comporte dentro desse limite. No nosso caso, como nós estamos trabalhando com menções negativas, o limite inferior a gente pode desprezar, mas já a média e o limite superior a gente tem que analisar com calma, porque é aqui que a gente vai identificar a crise, ok? Então, interpretando os dados aqui, são duas coisas que a gente tem que identificar. Primeiro, os pontos que passaram o meu limite superior. Essa é a primeira coisa que a gente tem que identificar. Esse é o primeiro sinal de crise, ok? Então aqui, no mês inteiro, a gente consegue observar que só teve um ponto que ultrapassou meu limite superior. Então é a partir desse ponto que eu vou fazer as análises. Outra coisa que a gente quer analisar é o seguinte, geralmente quando a gente faz análise gráfica, a gente procura por padrões. Na gestão de crise é o contrário. A gente quer um gráfico que não tenha padrão nenhum, porque isso é o que caracteriza uma crise, um gráfico com padrão, ok? Então aqui a gente vê que no começo do mês ele sobe, ele desce mais um pouco, depois ele volta a subir. Então aqui a gente não consegue identificar um padrão, e isso é importante, porque aqui está querendo dizer que não houve crise. As menções ficaram praticamente todas abaixo da média e não teve padrão. Já a partir do dia 14, ele já começa a ter um comportamento um pouco parecido com o do dia 22. Então a gente tem um pico alto e logo uma caída. Mesma coisa aqui, ó. Vem 22, um pico e depois uma caída. Então a partir daqui a gente tem que começar a analisar com cuidado, porque isso aqui está me dando o começo de uma crise. E é isso que eu tenho que analisar. Ok? E quais são esses outros gráficos abaixo? Esse aqui é um gráfico, são gráficos suportes, não são gráficos de gestão de crise, mas são gráficos suportes para eu poder estar fazendo análise. Por exemplo, eu sei que aqui no dia 24, entre 23 e 24, teve alguma coisa que aconteceu que teve muitas menções negativas que me deu um alerta. Então aqui nós temos esses gráficos de apoio para a gente poder exatamente analisar isso. Então a primeira coisa que eu vou procurar aqui são os gráficos em que o dia 24 ele tem algum pico parecido com esse meu gráfico de controle. Então, ó, o Facebook, apesar de ter várias dimensões negativas, não é um gráfico que eu vou analisar a priori. O que eu vou analisar aqui, ó, o Twitter, ele é um favorito. Eu estou analisando isso, porque o gráfico, o pico dele é no dia 23. E aqui tem outros gráficos. Ó, o LinkedIn praticamente não teve crise, apesar de menções seguir pouco, todas elas ficaram abaixo da média. Mesma coisa no Google Plus. Pinterest também não tem nada de relevante. YouTube. Instagram também não teve nada. Ok? Então, realmente, a rede social que eu tenho que ter maior atenção, eu tenho que fazer uma análise mais profunda. Primeiro é o Twitter, por causa desse pico aqui que coincidiu com o meu pico do meu gráfico de gestão de conteúdo. E depois o Facebook, por causa do número elevado de menções negativas que estão todas acima da média. Ok? Então, com isso aqui, eu consigo utilizar meu tempo. Ok? Porque eu não preciso analisar todas as redes. Eu sei que meus problemas estão só no Facebook e no Twitter. E com isso aqui eu consigo ter estimadores melhores do que está acontecendo realmente na minha população. Okay? Então, esse gráfico é isso mesmo, gráfico de controle, okay? De forma resumida. E aqui logo aqui embaixo eu deixei um espaço para considerações. Então eu vou depois preencher essas considerações e deixar essa planilha disponível para quem quiser fazer download. Espero que seja mais um videozinho aí para ajudar vocês. Um abraço.